Nós começamos um estudo sobre a ansiedade do homem e a paternidade de Deus em 2015. Nós tivemos 9 reuniões e eu gostaria, com a graça de Deus, de completar o assunto nessas 2 reuniões, de hoje e de amanhã. Nós vamos olhar um tema, nós começamos nos 3 últimos estudos, eu não me lembro exatamente, talvez nos 2 últimos, nós começamos a estudar um pouco a respeito da dor humana. E nós vimos textos no Velho Testamento que nos ensinavam a respeito da situação da dor humana. E eu preciso esclarecer para os irmãos o que eu tenho no coração para ministrar para vocês. Quando nós nos propomos a falar sobre o homem e sobre a natureza do homem, nós não estamos de forma alguma nos afastando da pessoa de Cristo. A palavra de Deus, ela ensina que nós somos transformados na visão do Senhor. Então, obviamente, que nós precisamos olhar o Filho de Deus, olhar o Filho do homem. Porque nesta visão do Filho de Deus e do Filho do homem, nós naturalmente somos transformados. Mas essa é uma parte do ensino das Escrituras. A Bíblia ela tem um outro ensino. Ela ensina sobre o impacto do pecado sobre a alma humana, sobre a psique humana. A Bíblia fala dos problemas que nós temos na mente e fala dos problemas que nós temos nos afetos. A alma humana, nós estudamos isso ao longo dessa série, a alma humana é composta de 3 elementos: a mente, o afeto e a vontade. E o pecado trouxe muito impacto sobre a mente, sobre o afeto e sobre a vontade. Então, quando nós estudamos sobre a alma humana, nós não estamos de forma alguma desprezando a visão de Cristo. Muito pelo contrário. É na visão da pessoa do Senhor Jesus que nós vamos compreendendo exatamente a nossa humanidade. Deixe-me explicar. Jesus é o Filho de Deus. E por ser Filho de Deus, ele é a imagem do Pai. Mas Jesus também é o Filho do homem. E por ser o Filho do homem, ele representa tudo aquilo que nós deveríamos ser como homens. E que nós não conseguimos ser. Então, quando nós contemplamos este Filho do homem, nós começamos a ver o tamanho do estrago que o pecado fez dentro de nós. Porque nós simplesmente não conseguimos ser aquilo que Jesus é. A nossa mente não é equilibrada como a dele. Os nossos olhos se distraem com dúzias de coisas nessa vida. Os olhos do nosso Senhor nunca foram distraídos. O nosso afeto muda de dia para dia. Tem dia que você acorda amando. No dia seguinte, quando não no mesmo dia, você não tem amor por aquela pessoa ou naquela situação. O nosso afeto é descompensado. Ele sobe e desce numa gangorra terrível. O afeto do Senhor nunca teve isso. A nossa vontade, ela engata e desengata. Não, Senhor, agora entendi. Agora eu vou fazer. E 3 dias depois, a gente não consegue mais caminhar naquilo que a gente se propôs. O Senhor nunca teve isso. Ele se propôs antes da fundação do mundo. E ele seguiu o caminho do Senhor, do Pai, até o último suspiro na cruz. Queridos, uma humanidade completamente santa, completamente equilibrada, diferente da nossa. Então, quando eu me proponho a estudar com os irmãos a respeito da nossa natureza, de forma alguma nós estamos excluindo Cristo. Pelo contrário, eu espero, pela graça de Deus, poder mostrar o modelo de Cristo
naquilo que eu for colocando para os irmãos. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu corpo. E, Senhor, nós somos o teu corpo. Nós somos a tua própria realidade. E nós pedimos que o Senhor comunique conosco a tua vontade. E que os corações, as mentes, sejam ganhos no teu poder. Pedimos a tua ajuda e o teu socorro sobre a minha pessoa que vou falar. Não permita que eu fale nada fora da tua vontade. E concede aos meus irmãos ouvidos para ouvirem tudo aquilo que o Senhor deseja, para que o teu nome seja edificado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos continuar vendo a respeito da questão da dor. E eu quero dar uma ênfase na questão da dor, de que nós somos pessoas que fugimos da dor. Nós evitamos a dor a todo custo. Quem aqui já matou alguém na cabeça? Não levante a mão. Sabe por que a gente mata alguém na cabeça? Porque a gente quer resolver uma dor. Quem aqui já teve uma cobiça? Uma casa, um carro, uma pessoa, um salário, uma aposentadoria? Quem aqui já teve uma cobiça? Sabe por que nós cobiçamos? Porque nós não estamos dando conta de lidar com a dor que temos. E aí, na fantasia do desejo, da cobiça, encontramos alívio daquela dor que existe dentro de nós. Por que que um adolescente envereda para uma fantasia indevida a nível sexual? Porque de alguma forma ele não está suportando a dor que ele está passando. Porque nós vamos ter irmãos adultos que fogem na pornografia. Porque eles não estão lidando bem com a dor que eles estão passando. O pecado trouxe um impacto violentíssimo sobre nós e a nossa dor. Romanos, os irmãos não precisam abrir se vocês não quiserem. Tem um outro texto, eu vou pedir para vocês abrirem. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Meus queridos, esse é o salário mais certo dessa vida. Ele vai ser depositado. O pecado, ele teve um custo em Adão, que foi estendido a todos nós. O pecado trouxe a morte. E junto com a morte, veio todo tipo de dor nesta vida. O que a psicologia faz não é nada menos, nada mais do que tentar identificar as reações humanas diante da dor. Por que que uma pessoa endoida? Porque ela não suporta lidar com alguma verdade que ela está passando. Por que que uma pessoa se apega em demasia a outra? Porque ela não suporta a dor de se sentir só. Com a entrada do pecado, entrou todo tipo de dor nesta vida. Todo tipo. Entra a dor física, desde uma dor abdominal, uma cólica menstrual, entra a dor de uma doença mais grave. Dores, existem doenças que causam muita dor dentro do organismo nosso. Existem pessoas que têm quadros de enxaqueca monstruosos. Com o pecado entra a dor física, em primeiro lugar. Porém, não só a dor física. Entra a dor emocional. Quem aqui nunca teve uma angústia?
A angústia do nosso Senhor na humanidade dele foi tão intensa que ele suou sangue, hematidrose. Havia tanta adrenalina no seu corpo, havia um derramar tão intenso de adrenalina, de hormônios no seu corpo, que a pele dele não suporta, a pele dele rompe os vasos sanguíneos, de tal extensão que era a angústia que ele ia viver. Se o Senhor nos permitir, amanhã à noite nós tocamos nessa dor, a dor da solidão, que foi a dor que o Senhor teve no Getsêmani. Então, uma dor emocional terrível. Que menina adolescente aqui não chorou quando viu a possibilidade de não casar? Que mãe, que pai não choraram quando viram o seu filho desviado? Uma dor emocional intensa, meus queridos. Viver é pedir para sofrer. Não tem jeito de viver esta vida sem dor. E vou te dizer uma coisa, se alguém não tem dor, porque a humanidade busca isso, não, cabeça para cima, vamos lá, vamos resolver, não se deixa bater. Se alguém não tem dor, ele está fugindo. Porque o natural da dor é sofrer. A cruz matava de 24 a 48 horas. Por que o nosso Senhor Jesus, na humanidade dele, morreu com 6 horas? Porque Isaías nos ensina que ele era homem de dores. Eu e você temos dores. A questão é, como nós lidamos? Do meu ponto de vista, não tem dor como a dor espiritual. A dor do pecado. A dor de alguém afastado do Senhor pelo pecado. A dor de uma pessoa que não tem esperança no futuro, porque não teve os olhos abertos ao Senhor. A dor da humanidade que não tem o Senhor e que sepulta um parente. O desespero de ter que lidar com essa dor, nunca mais vai ver, nunca mais vai cheirar, vai tocar. Paulo diz que nós temos esperança. Mas e a humanidade ímpia, que não tem esperança? Meus queridos, isso não é uma dor pequena. A espiritual, ela é terrível, né? Existem 3 dores que a Bíblia apresenta, que elas são muito significativas. A morte, nós vamos abrir alguns versículos que falam sobre isso. O desprezo, Isaías 53 vai falar disso. E a solidão, o nosso Senhor no Getsêmani. Se for possível, nós vamos dar uma olhada nesses textos de hoje para amanhã. Eu preciso que os irmãos abram num texto. Abram em Mateus capítulo 6. Quando eu partilhei para os irmãos, há 2 anos atrás, eu não tinha compreensão que eu tenho desse texto hoje, que eu vou partilhar com os irmãos. Essa compreensão foi um depósito que o Senhor fez o ano passado, mas que eu acho extremamente importante. Nós estudamos, na ansiedade, sobre o versículo 25. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pela vossa psique, pelo vosso pensamento, pelo vosso afeto e pela vossa vontade. Não andeis ansiosos por causa disso. E nós estudamos esse texto lá atrás. Porém, os 2 versículos, o versículo anterior, o 24, ele fala sobre dinheiro. Por que o 24 fala sobre dinheiro e o 25 sobre ansiedade? Porque, meus queridos, qual é a maneira que nós temos de encontrar alívio das ansiedades? Pelo dinheiro. Mas não apenas isso. O versículo 22 e 23 eu não trabalhei com os irmãos, que eu quero trabalhar essa noite. Ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele está falando de olhos bons e olhos maus. Ele está ensinando para a gente o quê? Num primeiro momento, a gente é tentado a pensar o seguinte: olhos bons é uma pessoa bondosa, uma pessoa dócil, uma pessoa agradável. Nossa, aquela pessoa olha uma determinada situação e ela é tão positiva, ela estimula tanto a gente é tentado a pensar que isso é olhos bons. E que olhos maus é uma pessoa irritada, raivosa, maldosa, perversa, porém não tem nada a ver com o que as Escrituras estão dizendo. Porque ele vai falar de luz e trevas. Luz se refere a tudo aquilo que vem de Deus. E trevas se referem a tudo aquilo que vem da nossa humanidade. Então, o que são olhos bons? Olhos bons é ver uma pessoa, ver um tema, ver uma situação com a mente de Deus. Olhos maus é ver um tema, uma pessoa ou uma situação com a minha mente. Os irmãos estão entendendo? E de que jeito que o cérebro é alimentado? Nós também estudamos isso lá atrás. Vocês se lembram? Ele é alimentado pelos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Estudamos que das 5, a visão e a audição é a mais importante. E que das 5, a visão tem primazia. Porque é pelos olhos que nós buscamos informação sobre a vida. Então os olhos, ele alimenta a nossa mente. São os olhos a lâmpada do corpo. Eu posso me movimentar? Posso, Antoniel? Ele é a lâmpada do corpo. O que significa lâmpada? Lâmpada é luz, é direção, é caminho. Então, pelos olhos, eu busco uma compreensão com alguém sobre um determinado tema. E aí o meu corpo caminha dentro daquela direção que eu recebi. Vocês estão entendendo? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos olharem uma pessoa, um tema, uma situação com a mente de Deus, todo o teu corpo será luminoso. Você vai, pelo corpo, fazer escolhas adequadas, porque você está enxergando aquela situação com a mente de Deus. Está fazendo sentido? Porém, se os teus olhos forem maus, eles serão maus por causa do quê? Porque eu estou enxergando a vida com trevas, segundo o meu entendimento. Vocês estão conseguindo entender? Eu vou dar um exemplo simples para os irmãos. Não levanta a mão. Algumas irmãs aqui cresceram num lar em que a mãe fez muita crítica ao pai, mas sarrafiou o pai. Porque você, e olha o seu jeito, e olha a sua maneira, e olha a sua forma, e falou muito a respeito do pai. Falou mal a respeito do pai. E a Bíblia ensina que a mulher tem que fazer o que com o homem? Respeitar. O que é respeito? Respeito é valorização. O sujeito pode ter 50 defeitos, mas se ele tiver 3 virtudes, a mulher tem que falar as 3 virtudes. E não 50 defeitos. 50 defeitos é em oração, com a porta fechada, no quarto. A Bíblia ensina isso. Porém, nós vamos ter aqui algumas irmãs que cresceram num ambiente desse jeito, onde a figura masculina foi extremamente criticada. Então é muito comum a gente ver o quê? Quando você vai aconselhar. É comum essa criança que cresceu nesse ambiente olhar o marido rangendo os dentes.
ela olha o marido com uma atitude ruim. Ela olha o marido com uma atitude ácida, com uma atitude queixosa. Por quê? Porque os olhos dela foram ensinados que a figura masculina é problemática. Ou às vezes que não é a figura masculina, mas que é a figura do marido, que ela é problemática. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, toda a tua reação, todo o teu corpo será luminoso. Mas se porventura entrou na tua mente determinados conceitos fora do Senhor, você vai ter reações pecaminosas por causa do Senhor. Por causa da tua mente, do jeito que entrou na tua mente. Os irmãos estão conseguindo entender? E com isso, meus queridos, eu tenho N exemplos. Mas N exemplos. Vamos pegar um homem, para não ser injusto com as irmãs. Vamos pegar um homem que fala demais sobre dinheiro. Ou de comprar, de ganhar, ou de guardar. Esse menino, esse filho ou essa filha, crescem pensando essa área de que jeito? Com apreensão. Eu vou dar um exemplo. Eu pego um menino, 15 anos de idade, que tem que pagar, que tem que assumir os negócios do pai e pagar as contas do pai. Então, desde os 15 anos, num período de formação, ele aprendeu a pagar conta. Ele aprendeu a pagar conta. Aprendeu a pagar conta. Certo? Quando ele tem 40 anos de idade, ele está convertido, está mudado, mas ele tem um problema sério. Ele não para de comprar. E de fazer estoque na empresa. E estoque, estoque, estoca, estoca, estoca. Tem gente que faz isso com comida. Tem gente que faz isso na empresa. E quando indagado, foi fácil de descobrir. Por quê? Porque a mente dele aprendeu que se ele não tiver estoque, ele não paga as contas. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se você enxergar determinados assuntos de uma maneira indevida, aquilo entra como um padrão e mais tarde se transforma em um pecado dentro de você. Os irmãos estão entendendo? O problema é que quando eu vejo as coisas com os meus olhos, eu vou ter dor. Eu vou sofrer. Aquilo vai gerar apreensão dentro de mim. E quanto mais dor eu tenho, mais mecanismos de fuga nós vamos desenvolver. Então o ser humano, ele aprendeu em Adão uma coisa. Ele aprendeu que a maneira de evitar a dor é fugindo. Você foge. Mulheres, os homens fogem. Irmãs, os irmãos da igreja têm uma tendência de fugir mais do que as mulheres? De se viciar? De serem compulsivos em determinadas coisas? Por quê? Qual é a diferença do homem e da mulher? Meus queridos, o homem e a mulher vão sofrer. Deus virou para Eva e falou assim: em meio a dores darás à luz filhos. Virou para Adão e falou assim: no suor do rosto, no meio de espinhos e abrolhos, você vai ter que produzir o que te é necessário. Mas por que que a mulher tem um pouco mais de facilidade de lidar com as situações do que o homem tem? Tem dois motivos. Também foi ensinado: o homem enxerga estreito e longe. A mulher enxerga curto e aberto. Mulher enxerga tudo que é imediato. E aí ela angustia. Desde criancinha.
Você pega um menino de 12 anos de idade, ele está jogando videogame. Você pega uma menina de 12 anos, ela está pensando num possível namorado. Ela enxerga o que é imediato. Quer dizer que o menino é desligado? Não. Quer dizer que ele está olhando lá na frente, isso está tão longe para ele. A mulher não, ela enxerga o que é curto, o que é imediato. Então ela vê os problemas que podem ocorrer mais rapidamente. Por isso, a mulher tem um pouco mais de facilidade de lidar com as situações da vida. Ela tem mais coragem de lidar com as situações da vida. Porém, eu preciso fazer uma ressalva. A liderança não é da mulher. Por quê? Porque a Bíblia ensina em 2 textos que a mulher é enganável. Ela é mais pronta, porém ela é mais enganável. As irmãs estão entendendo? Então a mulher vive um risco enorme. Por isso ela não pode assumir, como diz Timóteo, a autoridade de homem. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, Deus atrelou a gravidez à mulher. E a mulher menstrua. Ela é obrigada a lidar com a dor desde muito mais cedo do que o homem tem que lidar. As irmãs estão conseguindo entender? Então a mulher ela tem mais facilidade para pegar situações difíceis e tentar conversar sobre aquelas situações difíceis. Por isso, ela pode fugir um pouco menos que o homem. Mas não quer dizer que ela não vai fugir. Ela vai fugir como o homem vai fugir. Porém, o nosso Senhor Jesus nunca fugiu da dor. Nunca. Veio para o que era seus, e os seus não o... Se você fosse sentar, agora é final de ano, não levanta a mão. Alguém aqui tem problema com família? Vai ver esse, vai ver aquele, não está bem com aquele outro. Você tem que fazer um esforço para estar junto? Os irmãos estão entendendo? O Senhor Jesus não evitou. Alguns aqui até já decidiram, não vou. E eu não posso dizer que você está necessariamente errada. Eu estou dizendo o seguinte, o Senhor Jesus nunca evitou a dor. Ele sempre a enfrentou do jeito de Deus, no tempo de Deus, da forma do nosso Senhor. Então nós temos que aprender a não nos esquivarmos da dor. Pelo contrário, nós temos que aprender a enfrentá-la do jeito adequado. Então entende o que eu vou te dizer. Nas Escrituras, dor está ligada à obediência. Nas Escrituras, dor está ligado à obediência. Abram em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8. Texto muito conhecido, irmãos. Ele diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, volta um pouquinho para o capítulo 2 de Hebreus. Hebreus 2, versículo 9, versículo 14 e 15. Lá diz assim, vemos todavia aquele, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa, olha onde a Bíblia atrelou, por causa do sofrimento da... Lembra que eu falei de 3 dores inigualáveis? Morte, desprezo e solidão. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Ele não teve medo, ele enfrentou. O 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Meus queridos,
A morte é um assunto assustador. A editora Mundo Cristão colocou um livro novamente no mercado do Billy Graham, só que eu não consigo lembrar o título novo, mas se você entrar lá, é do Billy Graham. O título antigo era A Morte e a Vida Além. Meus queridos, eu fui curado do medo da morte aos 24 anos de idade lendo este livro. A morte não é um assunto fácil, a morte é um assunto dificílimo. Tem coisas que dá para a gente entender, um bandido morto num assalto, dá para entender. Mas tem mortes que não dá para entender. Porém, o Senhor está ali, porque Ele é Senhor de vida e morte. Esses dias, eu fui num velório. O casal tinha 2 filhos. Um morreu há 6 anos atrás. E esse menino trabalhava na Petrobras, e era um feriado, ele ia vir para Maringá, lá no Rio de Janeiro, e num acidente de carro, o carro pegou fogo e ele morreu carbonizado. 6 anos atrás, velamos esse menino com o caixão lacrado. 6 anos depois, o segundo filho, na mesma idade, 24 anos, no mesmo dia da morte. Como que você consola uma mãe dessa? Você quer piorar um pouquinho? O menino estava voltando da faculdade, parado num sinaleiro. Aí a filmagem mostra. Ele deve ter tido um desmaio, um mal súbito, alguma coisa. Caiu debaixo do rodado do caminhão que estava passando. No velório, tem um problema no crânio. E talvez tenha que lacrar o caixão. E a mãe, eu falando com ela, ela me diz assim: César, eu não admito a possibilidade de sepultar um segundo filho com o caixão lacrado. Pela graça de Deus, não precisou. Mas que palavra você dá? Como é que você consola? Como é que você ajuda? Queridos, a morte, ela traz pavor. Ela é dos medos o mais forte que a raça humana tem que lidar. Não tem medo maior que esse. O espiritismo, que é uma fraude cativante. Tem um livrinho antigo com esse título. Uma fraude cativante, espiritismo, uma fraude cativante. O único lugar, além da França, que ele cresceu é o Brasil. Em partes por quê? Porque o brasileiro é muito afetivo. Então o brasileiro sofre mais com as coisas. O brasileiro vai sofrer mais com a morte. E o espiritismo explica através de uma mentira, porque não é bíblico. Hebreus 9, 27. Aos homens está dado o direito de morrerem uma vez só. Depois disso, o juízo. Porém, queridos, o ímpio encontra alívio. O crente não muito firme no Senhor é tentado a buscar alívio também. É triste. Por quê? Porque é um assunto que nós não falamos, não ensinamos, falamos em velório, mas não ensinamos no dia a dia os textos que dizem da beleza da morte. A morte ao Senhor, ela é bela, porque ela é o tão esperado encontro do pai com o filho. O pai vê o filho, mas finalmente o filho vai ver o pai como o pai é. É o que Paulo diz lá no texto do amor. Finalmente, então, veremos como ele é.
nós então nos depararemos com o nosso bendito Senhor. O Salmo 116, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Queridos, viver dói. Mas o Senhor Jesus, na humanidade dele, toma a dor das dores, que é a morte, e ele enfrenta isso. Dor precisa ser lidada. Dor não é para ser fugida. Problema existe para ser resolvido. Problema não é para ser empurrado para debaixo do tapete. Coisas difíceis é para nós encararmos. Verdades são para serem assumidas. Não é para nós nos escondermos daquilo que somos, daquilo que praticamos, das intenções do nosso coração. Não é. Quanto antes enfrentarmos as verdades nossas, as dores nossas, tanto antes o Senhor é glorificado em nós. Mas, meus queridos, enquanto fugirmos, não tem jeito do Senhor ser glorificado. Porque estamos repetindo o padrão de Adão. Então eu estou dando para os irmãos um exemplo de que a pior das dores foi enfrentada pelo nosso Senhor. Agora em Hebreus 5, o texto que eu ia ler, versículos 7 e 8, ele diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Meus queridos, nós não entendemos, num primeiro olhar, por que o Senhor tem esse sofrimento. Por que Ele pede? Num primeiro olhar nós não vamos entender, porque João 10, o Senhor diz assim: o meu Pai me deu o direito de entregar a minha vida e também de reavê-la. Então Jesus sabia que Ele ia entregar a vida e que Ele ia ressuscitar. Eu particularmente acho que esse texto está colocado para nós, para mostrar que na humanidade do Senhor, Ele sofreu diante desta situação. Ele sofre a dor do que Ele ia passar. Fosse a dor da morte, fosse a dor da separação com o Pai. Fosse a dor de experimentar o pecado, coisa que o Santo de Deus nunca havia experimentado. Então havia uma dor nele. Mas olha o versículo 8. Ele, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que... Quando você... Eu estou ensinando os irmãos, ensinando a mim mesmo, como é que a gente olha o assunto da dor. Se os teus olhos forem bons, pensarem segundo Deus, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, pensarem segundo você mesmo, todo o teu corpo estará em trevas. Dor está atrelado à obediência. Renova a tua mente. Dor está atrelado à obediência. Minhas irmãs, dor está atrelada à obediência. Se Deus te priva de um aspecto financeiro, dor está atrelada à obediência. Se Deus te traz uma doença, dor está atrelada a um avanço de obediência dentro de você. Deixa o Espírito Santo de Deus renovar o teu entendimento. Deixa Ele colocar bons olhos dentro de você. Porque a dor está atrelada ao avanço da obra de Cristo dentro de nós. Queridos, foi dito para os irmãos lá atrás, só tem 3 instrumentos de transformação. A palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
o Espírito, somos transformados de glória em glória, pelo Espírito. E a dor. O Espírito Santo de Deus toma a palavra dele e aplica nas dores que nós estamos passando. Quando você tem uma dor, você precisa olhar para dentro de si com a mente de Deus e pensar: Senhor, onde o Senhor quer que avance a tua obra, a tua pessoa dentro de mim? Os irmãos estão conseguindo entender? Então esse é um processo. Agora, o que nós fazemos? Doeu, a gente se protege. Meus queridos, vamos pensar no nosso físico. Eu tenho uma dor no ciático. O que eu vou fazer? Eu vou achar um jeito de andar que doa o mínimo possível. Eu tenho uma hérnia de disco. Eu vou sentar de que jeito? Porque eu vou me proteger da... Eu estou num carro, vai ter um acidente. Sabia que é científico? A gente empurra o carona, tira o nosso lado. Coitado das esposas. Né? Empurra o lado do carona. Isso é pesquisado. Então, dá mais morte no lado do carona do que no lado do motorista. Por quê? Porque é instintivo, dentro de nós, o nos protegermos da dor. Agora, vocês querem ver dentro de casa como é que funciona? Uma mulher vira para o marido e diz assim: querido, você não podia ter feito tal coisa. O que o querido faz? Ao invés de parar e conversar sobre ele, já que o assunto é sobre ele vira e... Mas você também não tem jeito, né? Você viu o que você tinha feito ali? O que é isso, meus queridos? A pessoa está se defendendo da dor. Olha o que Adão fez. Nós vamos abrir o texto. O Senhor chama ele. Quem era a pessoa que ia se conversar? Adão. O Senhor chama ele e diz assim: Adão, você comeu da árvore que eu te ordenei não comesses? O que ele faz? Olha a defesa. A mulher. Que o Senhor. Meus queridos, somos nós. Sabe por que o casamento não avança? Porque esse é o tipo de conversa que a gente tem. Ao invés de parar e tá bom, vamos falar de mim. Vamos ter a coragem de falar de mim. E os homens aqui deveriam ter a coragem. Vamos começar comigo. Depois que falarmos de mim, vamos falar de você ou das crianças. Primeiro tem que ser de mim. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos podem dar um amém? Só os homens podem dar um amém? Vamos um pouquinho mais. Jesus tem que ser aperfeiçoado do quê? Como é que se aperfeiçoa o perfeito? Como é que você santifica o santo? Mas ele estava no papel de filho do homem, aprendendo todas as lições que o pai tinha para ele. Porque ele precisava ser modelo para mim e para você, na humanidade dele. Os irmãos entendem? Então, é ali que começa o processo. Abram no Salmo 36, versículo 9. Deixa eu ler o 34, 5. Salmo 34, versículo 5. Antes. Diz assim: contemplai-o e sereis iluminados. Quando eu olho para Jesus, o que ocorre comigo? Eu recebo luz. Os irmãos lembram aquele exemplo que foi dado da luz? Quanto mais a gente aproximar a minha mão da luz, mais eu vou ver as imperfeições da minha mão. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais a gente vê as imperfeições que a gente tem. Contemplai-o, olha para Jesus, e sereis iluminados.
Olha o capítulo 36, versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos... Ele está falando de duas luzes. Na tua, eu vejo a minha. Então existem duas verdades. A bendita e santa verdade de quem Ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade e a luz. Ele é a essência, a verdade encarnada. Tudo aquilo que eu deveria ser é encontrado nele. Porém, quando eu olho a verdade de quem Ele é, eu vejo a verdade de quem eu sou. E aí eu tenho uma segunda verdade, que é a verdade que nós queremos nos proteger. Meus irmãos, alguns filhos nossos aqui estão sob risco, porque os pais não conseguem avançar em verdade. Alguns casamentos nossos aqui estão sob risco, porque o casal não consegue avançar em verdade. Muito possivelmente existe um ou outro homem aqui sob risco de queda, porque ele não consegue avançar na verdade pessoal dele, de quem ele é. Por quê? Porque nós estamos evitando lidar com a verdade. Adão, ele fez o quê? Não abram o texto, mas Adão, ele cose folha de figueira. Ele está bem, está tudo santo, está tudo correto, os dois estão nus, não tem vergonha nenhuma do que está acontecendo entre eles, Deus está no meio deles, então Satanás vem e joga dúvida sobre a cabeça da mulher. Ele primeiro faz uma afirmação torcida e depois põe um ponto de interrogação numa coisa. Então Satanás é muito sutil. Ele vem, tem essa conversa com Eva, e Eva come do fruto e entrega para Adão. Meus queridos, os olhos foram abertos, o pecado entrou. Qual é a primeira dor que eles tiveram? A dor do que eles tinham feito. A dor da conduta. A segunda dor é a dor do estado deles. Eles se viram nus. Meus queridos, nós não damos conta de lidar com o que fazemos e às vezes queremos encobrir o resultado. Queremos a todo custo esconder, para que ninguém veja o que houve conosco. Queridos, a primeira coisa da qual nós fugimos é da verdade, da nossa verdade. Nós gostamos de Cristo, admiramos Cristo, nós damos graças a Deus pelas reuniões em que Cristo é aberto, porém, na hora que a luz dele incide sobre nós, nós começamos a coser folha de figueira. Então, esse Adão, ele está presente dentro de nós. Meus irmãos, nós temos irmãos homens aqui que muito possivelmente têm pecados a confessar para suas mulheres. Nós temos irmãs aqui que têm uma ou outra coisa indevida que tem que ser aberta. O problema é que a verdade nos assusta. Nós não queremos saber da verdade. Então nós começamos a fugir da verdade. Fugiu da verdade, virou ansioso. Fugiu da verdade, virou ansioso. Uma pessoa senta para a gente conversar, uma das primeiras perguntas, você pega uma crise mais grave, uma crise de pânico, uma crise de desespero, uma crise onde a mente não para, você pega uma crise um pouquinho mais severa, é interessante. Você pode investigar, não é sempre, mas numa parte das vezes até significativa, tem alguma coisa escondida. Uma culpa, um peso,
Por quê? Porque não soube lidar com os problemas que tinha, com a conduta que tinha. O que aconteceu com Adão? Adão quis esconder a verdade de Deus. De Deus, ele estava nu. De Deus, dele mesmo, porque ele via a nudez dele, e de Eva. Nós escondemos sempre nessa proporção, de Deus, de nós e do outro. O fato é o seguinte: não lidou com a verdade, não tem avanço. Porque o início de tudo é a verdade. Alguns casais aqui são assim. Vocês já me ouviram falar isso. Os dedos estão próximos. Alguns casais são assim. Alguns casais são assim. Alguns casais são assim. Na união. Qual é a diferença desses casais? A capacidade de falar a verdade. Porque a Bíblia diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou lidamos com quem somos, ou vamos continuar fugindo. E o Evangelho vai arranhar a nossa cabeça, mas não vai penetrar dentro de nós, nos transformando. Os irmãos estão entendendo? Tudo isso por causa do quê? Por causa de uma palavrinha chamada dor. Vai doer. Ih, César, se eu falar para ela vai dar em separação. Mas tem por que dar em separação? Eu fiz isso e isso. Pode dar, só que você fez. Você tem que arcar. Você quer fazer direito? Você quer resolver o problema? Você tem que pôr a verdade na mesa. Para que então se lide com isso, o Senhor se faça presente e tudo então possa ser resolvido. Meus queridos, nós temos que começar a lidar com a verdade de quem nós somos. Os irmãos estão entendendo? Adão, de um dia para o outro, cozeu folha de figueira, foi para trás da moita, porque ele se escondeu entre as árvores. Ele transferiu para a mulher e transferiu para Deus. De um dia para o outro. Ele não deu conta de lidar com a verdade. Agora, prestem atenção nesse texto. João capítulo 3. Olha que verdade sobre a nossa humanidade. Versículo 19 a 21. Eu já vou encerrar, meus queridos. Olha o que diz. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Qual é a minha tendência e sua? Amar mais as... Está dentro de nós. É da nossa humanidade. Porém, olha o que o texto diz. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, para não serem arguidas as suas obras. Tempo atrás, uma pessoa me contando, ele começou a se abrir com a esposa. Abrir de pensamentos impuros que ele tinha. E um dia eles estavam assistindo TV, e ele nesse processo de abertura, e apareceu uma atriz muito bonita. O que a esposa fez? Querido, essa atriz é bonita? Aí ele me contando. Ele falou, César, já deu briga por menos. O que eu faço? E ele tomou uma decisão. Ele vinha aprendendo esse princípio. Eu tenho que lidar com a verdade. Querida, ela é. Ela é de fato bonita. Porém, eu preciso que você lembre de uma coisa. Eu escolhi você. Você é o objeto do meu amor. Ele aprendeu de um jeito simples a lidar com a
Mas, queridos, quanta coisa nós evitamos porque a verdade vai vir para fora. Vamos conversar com fulano, querido. Ah, não vou conversar com o irmão, não. Quero conversar, não. Por que não quer conversar? Porque pode vir luz. E a luz pode incomodar. Os irmãos estão entendendo? Aí ele diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da... Queridos, 1 João 1,5 diz o quê? Deus é luz. É impossível Deus avançar no coração humano se esse coração não praticar a verdade. É impossível. Por quê? Porque Deus é luz. E nele não há treva. Onde Deus se aproxima, a luz é lançada. Então a questão é, eu vou fugir das minhas verdades ou eu vou enfrentar as minhas verdades? Haverá um dia em que elas serão expostas. Nós não sabemos se só nós e Deus, ou se diante da família de Deus. Nós não sabemos, eu não tenho essa resposta. O problema, ou a solução, é que tudo aquilo que tiver tratado e resolvido, está perdoado, lançado na profundeza do mar. Então nós temos, para bem do Evangelho, nós precisamos lidar com essa verdade. E eu vou encerrar com um exemplo. Os irmãos não precisam abrir. Você pode abrir depois 2 Samuel 11, de 1 a 13. Eu vou contar a história de Davi com Batseba. O texto começa dizendo assim, não precisam abrir. Na época em que os reis costumavam sair à guerra, estava Davi no palácio. Então era uma época em que o rei precisava fazer o quê? Pecado sexual, em geral, acontece porque a pessoa está onde não devia estar. Davi devia estar na guerra. E ele estava no palácio. Tá bom. Guardem isso. Era para ele estar na guerra. Porque era papel dele como governante de Israel. E ele, descansando, ele não tinha mais inimigo significativo a ser vencido. Guarda esse segundo princípio. O período mais arriscado de uma queda espiritual é no período em que a gente começa a se sentir seguro. É um princípio. Às vezes você passa uma tormenta, você passa uma loucura na tua vida, 3 meses, 6 meses, 1 ano naquele desespero, finalmente acabou, encerrou, você senta, começa a relaxar um pouco. Este é, nas Escrituras, um dos períodos mais delicados para a queda humana. Porque nós estamos não vigilantes. E aí pode acontecer as tragédias. Tá bom. Davi está passeando no terraço, vê uma mulher nua, é Batseba, manda chamar, um servo foi buscar, Batseba teve que atravessar o castelo inteiro, a casa de Davi, funcionários viram, Davi se recolheu num quarto para ter uma relação íntima com ela, isso foi visto. Ele tentou fazer o mais escondido possível, porém foi visto. Onde que era para ele estar? Manda ela embora, ela manda um recado, estou grávida. Davi é um estrategista, e ao invés de lidar com a verdade, ele resolve esconder a verdade. E meus queridos, há um versículo na história dos reis, em que diz que a única coisa que o Senhor, Davi teve muitos pecados, mas que a única coisa que o Senhor teve contra Davi, foi o caso de Urias o Heteu, que já vai entrar na história. Davi, então, um estrategista, vou esconder o meu pecado. Vou chamar o marido vai se deitar com ela,
Ela vai dizer que o filho é dele, tudo resolvido. Tá bom, chama Urias. Urias vem. Aí Davi, aquela conversa sonsa e boba, né? E daí, como que vai a guerra? Né? A guerra vai bem, a gente está ganhando. E Urias responde lá para ele, então vai para a tua casa. Olha o que Deus faz. Deus levanta um homem que mostra a verdade de Davi. Porque aquele homem arma a barraca dele na frente da casa de Davi. Meus queridos, a casa dele era do lado, porque Davi viu. E aí Davi fica sabendo disso. E agora não vai dar certo. Como é que eu resolvo isso? Chama ele. Por que você não foi para a tua casa? A arca, Joabe e os servos do meu senhor estão na batalha. Como eu ousaria descer à minha casa, tomar minha esposa, me deitar com ela e beber? Meus queridos, sabe qual é o nome de Urias no hebraico? O Senhor é um fogo. Fogo faz o quê? Ilumina. O Senhor jogou luz sobre Davi através da vida de Urias. O que era para Davi ter feito? Se arrependido. O que ele faz? Pede para ele ficar mais um dia e dá um porre nele. Dá uma bebedeira nele. O que ele faz na bebedeira? Gente, tem crente que é fiel. Esse homem era impressionante. Até na bebedeira, ele ficou no posicionamento que ele tinha que ter. E ele não se desceu. Não foi até a sua casa. O que Davi faz? Davi manda uma carta pela mão dele. Põe Joabe à frente da batalha para que morra. Desculpe, Urias, na frente da batalha para que morra. Manda para Joabe essa carta. E assim é feito. Prestem atenção. Davi mata Urias. Davi apaga o fogo. Davi apaga o fogo. Quando o Espírito Santo vem com uma verdade dentro de nós, aquilo queima. O Espírito Santo desceu sobre o nosso Senhor Jesus numa forma de pomba. Porque a pomba pousa em lugar seguro. O Senhor era seguro. Mas o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos como línguas, como que de fogo. Por que línguas de fogo? Porque a língua retrata o nosso coração. O Espírito Santo desce, batizando eles com um fogo. Meus queridos, há ocasiões, talvez esta seja uma noite em que o Espírito Santo está queimando dentro do seu coração algum pecado, alguma área da sua vida que precisa ser aberta, que precisa ser dita, que precisa ser enfrentada, que precisa ser resolvido algum pecado, que com toda a humildade do mundo tem que ser confessado a Deus e a um irmão. Orai, confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A única coisa que Deus teve contra Davi foi quando ele apagou o fogo. Não há pecado mais grave que um filho de Deus pode cometer do que apagar a ação do Espírito Santo dentro dele. Os irmãos estão entendendo? Se porventura o Espírito Santo, que é Espírito da verdade, tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar, então eu enviarei o Espírito da verdade. Quando o Espírito Santo lançar uma luz sobre você, não apague o fogo.
porque é ação do Espírito. Os irmãos estão entendendo? Lide com a dor da verdade. Meus queridos, a verdade é uma coisa curiosa, porque ela é uma espada de dois gumes. A verdade, por um lado, mata, mas por um outro lado, ela dá vida. Amém? Amanhã nós vamos avançar um pouco mais nesse tema da fuga. Vamos curvar nossas cabeças. Eu vou pedir para todos os irmãos curvarem suas cabeças. Eu vou fazer algo não muito comum. Fica com a cabeça abaixada. Eu vou pedir para que aqueles irmãos que de alguma forma o Espírito Santo tocou em você pela palavra, seja em qualquer ponto da palavra, eu vou pedir para você ficar de pé, que eu gostaria de orar com você. Queridos, há mais uma ou outra pessoa ainda lutando com isso. Se o Espírito Santo tocou, levanta, amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, com toda misericórdia, visita esses corações. Que nós não saiamos daqui os mesmos, mas que pelo teu poder, pela ação tua, o Senhor nos ajude na lida com a verdade, no tratar a verdade. Espírito Santo de Deus, vem sobre esses irmãos e faz o avanço da tua obra sobre eles. Quebra toda resistência, quebra todo o medo. Senhor, em nome de Jesus, tira todo o medo, tudo aquilo que pode impedir o avanço da tua obra. Que os irmãos vejam o princípio. Nós nos sujeitamos a ti, resistimos a Satanás, pedimos que Satanás não tenha influência nenhuma sobre a mente e o coração dos meus irmãos, mas que eles façam aquilo que o teu Espírito Santo ministrou, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar, irmãos.